Olá, pessoal! É um prazer estar aqui hoje com vocês comemorando o aniversário de 25 anos da loja Sirius aqui da cidade de Porto Alegre. Eu me chamo Carla Berto e tenho um projeto dentro do canal do YouTube que se chama Aquários TV Online. Já está ativo há quase 8 anos e faço entrevistas com convidados aqui do nosso Brasil falando sobre saúde, alimentação natural, autoconhecimento e até empreendedorismo. Visite lá o nosso canal Aquários TV Online. Mas agora estou num novo projeto. Esse é um projeto do meu coração, né? É uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. E esse projeto se chama O Poder dos Arcanjos. Também é um canal de comunicação e é uma playlist que está dentro da Aquários TV Online. E é um trabalho específico que estamos fazendo em nosso grupo no Telegram. Então, antes de tudo, eu quero te convidar para pular lá para o nosso grupo O Poder dos Arcanjos no Telegram e juntos podemos construir essa nova energia de reconexão. Este é o objetivo desse trabalho que eu venho fazendo. E o convite de hoje é para conversar porque os anjos se afastaram de nós. E parece, minha gente, que não é bem assim. O nosso anjo da guarda nunca se afastou de nós. Ele é como se fosse um duplo etérico de nós, né? O nosso protetor, desde antes dessa existência e até após o nosso desencarne, se é o que você costuma chamar a morte. Eu, Carla, não vejo a morte com esses olhos. Eu vejo como uma passagem e uma continuidade do processo de evolução espiritual. Vejo e percebo que quanto mais eu consigo evoluir aqui, nesta oportunidade maravilhosa que me foi concedida por Deus, mais realizações eu consigo ter, ainda nesse plano, e mais conhecimento eu consigo desenvolver. Faço isso porque algo em meu coração diz que depois dessa vida haverá um crescimento ainda maior. E é isso que eu quero para mim. Os anjos, nosso anjo da guarda nos acompanha desde antes da nossa entrada nesse mundo. Ele sabe o que nós temos que fazer para nos desenvolver. E ele nunca nos abandonou, porque ele não pode fazer isso. A missão dele é divina, é dada por Deus e a missão dele é cuidar a nós. Nós somos como um duplo etérico. Nós somos os corajosos decididos a vir aqui ao mundo realizar a nossa tarefa. A ele cabe nos proteger, nos guiar e nos orientar toda a vida. E esqueçam essa coisa de anjinhos fofinhos, delicados, em formas de desenho que cuidam as crianças. Isso é do imaginário coletivo. Isso não tem valor. Aliás, isso é proposital, para que você ridicularize isso o quanto antes e esqueça essa bobagem e torne-se um ser fraco, desprotegido e alheio a tudo que realmente está acontecendo nessa nossa existência, para que desta forma você consiga enxergar somente os outros deuses, os que estão aqui na Terra. Essas armadilhas não são novas na nossa humanidade. Elas vêm ao longo de toda a existência praticamente. Há um planejamento muito grande, consecutivo, de como fazer para que o ser humano não perceba o poder que ele tem, não perceba que é um ser divino, que é protegido e que pode dar grandes saltos evolutivos. Como fazer? É muito simples. Vamos implantar, implantar e implantar. Violência, depressão, ansiedade, a busca incessante pelo materialismo. Hoje, é feito isso tudo com tecnologia, mas nos tempos mais remotos, na época dos egípcios, por exemplo, os egípcios, para que vocês tenham uma ideia, ou já sabem muitos de vocês, vieram das estrelas, os faraós, vieram com esse conhecimento para trazer luz à Terra. Mas, como eles vieram segundo o espírito de Emanuel de Capela também, eles vieram porque eles já tinham alguns problemas de conduta e personalidade e vieram aqui se oferecendo para trabalhar e buscar
então a sua evolução e se libertar desses problemas. Eles trouxeram muita luz ao planeta, muito conhecimento, muita evolução, mas eles restringiram desde aquela época o conhecimento ao império, às salas secretas, aos reis e rainhas, aos faraós, aos pensadores. A população tinha que ser levada sob o domínio do desconhecimento. A população não podia saber que tinha essa mesma força e esse mesmo poder. Então, para a população, eles jogaram a ideia dos deuses. Vocês começam a lembrar algo, né? O deus da colheita, o deus do sol, o deus do amor, o deus do vinho, e, enfim. E os deuses, essa ideia, né, foi que chegou para a população. E isso vem até hoje sendo adaptado, vem até hoje. O fato é que os egípcios sabiam que nós podemos nos conectar direto à nossa divindade, que ela está dentro de nós. Essa fração, essa luz que nós temos, que se conecta direto à grande lei universal e a Deus, ela começou a se apagar. Porque nós começamos naquela época a entender que para nós cabia o Deus árvore, o Deus do mar, os deuses menores, porque nós éramos menores e estávamos então sujeitos às leis e intempéries da natureza. Isso foi ficando, né? Porque isso vem sendo colocado como implante na nossa linhagem humana há milhares de anos. Quando a Igreja Católica começou a adotar a Inquisição e outras artimanhas para que a população não tivesse acesso a esse poder, isso ficou muito claro, e o quanto o ser humano consegue chegar na sua violência, no seu planejamento hediondo de matar, de queimar um outro ser humano porque usava ervas para curar as pessoas e usava o seu poder de conexão com a natureza. Vocês sentem isso como eu sinto? Na nossa pele a gente sente isso. Porque hoje a gente já pode se abrir esse conhecimento e pode usar esses recursos com mais liberdade. Eu digo para vocês que a gente até já teve mais liberdade do que nós estamos tendo hoje em 2021. E mais nos será tirado, até que a gente consiga realmente, sob uma pressão tal, reconhecer e fazer a nossa escolha. Nada do que está acontecendo nesse planeta é por acaso. Nunca foi. Mas voltando lá à época das nossas 1001 divindades, né? Aí a estratégia usada era, como até hoje é, né? Dividir para vencer. Então é muito interessante que tribos se formassem buscando senhor tal, outras tribos buscando o seu senhor tal, o seu deus tal, e a Terra se complementou com vários deuses, várias tribos, várias linguagens, né? Cada tribo, obviamente, buscando a sua defesa e o seu espaço e a sua sobrevivência num mundo, num planeta tão difícil. A intuição, a clarividência, aquela nossa conexão primordial que tínhamos no início dos tempos, começou a desaparecer e ficou restrita a algumas pessoas, alguns humanos, que tinham esse dom, né, um pouco mais saliente e que porventura sentiam que tinham a missão de despertar outras pessoas ou que poderiam ajudar outras pessoas. Mas a maioria da população ficou completamente ignorada a respeito disso. E vou dizer para vocês que neste momento, logo após a Revolução Industrial, um pouco antes inclusive, começou a ser implantado o materialismo. E o que precisa? Você tem milhões de pessoas, você precisa que essas pessoas trabalhem, produzam e consumam. E trabalhem mais, e produzam mais, e consumam mais. E para consumir você precisa valorizar os sentidos. Então houve todo um processo midiático que cresceu com o advento da televisão, que foi usado inclusive no pós-guerra, quando o sobrinho de Freud teve acesso aos conhecimentos dele e perguntou: mas meu tio querido,
Você sabe dominar o mundo e está aqui vivendo nesta miséria? E ele disse, a minha vida está ótima assim. Mas este jovem ambicioso levou esses conhecimentos para os Estados Unidos no pós-guerra e foi onde houve um impulso da publicidade, né? E quando dá esse impulso, a gente começa a ter necessidades de ter sabonetes, shampoos, objetos que até então a gente pensava em ter, mas não eram necessários. Hoje as coisas são necessárias, nós precisamos tocá-las, os nossos sentidos foram valorizados de tal forma que a gente passa a viver pelos sentidos e a consumir cada vez mais incessantemente. E quanto mais a gente valoriza o Deus dos 5 sentidos, menos a gente valoriza o outro, que a gente não pode tocar, ver, nem com os 5 sentidos e muitas vezes nem com a nossa mente. Para que isso dê certo, essa estratégia maravilhosa desse certo que ela dá até hoje, gente, ela veio para ficar. Até hoje, a valorização dos sentidos domina a sociedade do mundo todo. Para que se possa ter indústrias, comércio, enfim, nós precisamos ter para ser. Isso já está institucionalizado. Os poucos que vêm trabalhando a sua luz, vêm percebendo o quanto a gente consegue se desenvolver, se fortalecer e ser, apesar do ter. Porque os 5 sentidos são extremamente importantes para nós, mas eles não podem dominar o nosso ser a tal ponto de a gente ignorar o nosso ser divino, por total despercepção de onde ele está, como ele é, o que ele é em nós. Se o tema de hoje fala por que os anjos nos abandonaram, a resposta é, eles não nos abandonaram. Nós nos desconectamos de tal forma da nossa divindade que automaticamente nos desconectamos deles. Hoje, no ano de 2021, você deve ter percebido, com a crise que a gente vem vivendo, que muitos de nós precisam rezar, até a gente voltou a rezar mais, mas a gente se afastou nos últimos tempos da oração de tal maneira que a gente ora escondido, quietinho no nosso canto. A gente tem vergonha de manifestar a nossa fé, a gente tem vergonha de manifestar a nossa conexão com Deus. Muitos de vocês entendem e sabem disso e estão aqui nesse canal porque se trabalham muito, eu sei. Mas não é a grande massa. Somos muito poucos ainda os que conseguem perceber o mundo que está além do mundo que a gente vê e toca, o mundo que é. A lei universal que rege tudo isso. E você dirá, Carla, mas se a lei universal rege tudo isso, por que esta bagunça? E realmente está bagunçado. Nós estamos a caminho de uma transição planetária que vem sendo avisada há mais de 20 anos. E estamos vivendo o auge, porque quanto mais perto da 5ª dimensão a gente chega e ela já está entre nós, mais os seres negativos que se alimentam da nossa dependência, né, da nossa insatisfação eterna, mais eles tentam nos resgatar, porque eles estão perdendo almas que estão se conectando com a luz cada vez mais, cada vez mais. Vocês aqui, outros que vocês despertem, nós estamos cada vez mais vivendo em frequências superiores. Tanto que muitos de nós nem sequer mais olham para o mundo que está lá fora. E é assim que tem que ser. Quando você olha para o seu mundo de luz, você limpa a sua comunicação, não jogando mais esse lixo para dentro de você. Esse lixo da violência, da escassez, do medo da morte, do medo disso e daquilo que vocês estão pensando e muito mais, que ainda não se pode falar para não ter um problema aí de perdermos o nosso querido vídeo aqui da internet. Vocês sabem do que eu estou falando, todo esse lixo que vem aqui para dentro, esse medo, essa angústia veio propositadamente nessa hora porque estamos dando um grande salto frequencial. O planeta e todos nós. Então vai ter espernear sim, vai ter, gente, de 2020 a 2025 talvez. Esse planeta será um planeta para os fortes. Quem já se trabalha na luz vai seguir em frente. Não olhe para lá. O seu anjo nunca lhe abandonou.
não tem como. A missão dele é cuidar de você e ele vai cumprir a missão divina, porque ele sabe. Quem veio sob o véu do esquecimento fomos nós. Ele sempre soube quem ele é, de onde ele veio e para onde ele tem que ir. E o que ele tem que fazer para ir lá. E uma das coisas que ele tem que fazer é nos orientar, nos proteger. Nós somos, digamos assim, a parte dele aqui no mundo material. Ele não pode nos perder. Então clareie a sua mente, clareie o seu coração. Você está e sempre foi acompanhado e protegido, e cada vez mais. Hoje, para vocês terem uma ideia, as frequências, quando a gente nos se eleva e limpa o nosso canal de comunicação e tira essa sujeirada toda que não nos pertence, isso é do mundo velho. Sempre que vierem essas informações para você, lembre-se imediatamente, isto é do mundo velho, não me pertence. Eu não vou mais olhar para lá, eu vou olhar em frente, eu vou rumo à quinta dimensão e vou fazer em mim as modificações necessárias para me comunicar com meu anjo da guarda, conquistar os meus sonhos e limpar o meu canal de comunicação com seres superiores, entre os quais eu cito os arcanjos. Eu hoje consigo, em várias ocasiões, porque a gente percebe quando a gente está numa frequência melhor e está enfrentando um problema. Não é que os problemas não acontecerão, ficará muito mais fácil de enfrentá-los. Quando você está numa frequência dessa e você chama por um arcanjo especificamente para resolver um problema, para te ajudar, para te iluminar ou para te proteger, gente, é segundos para você ter as suas respostas, as suas soluções, é segundos. Todos estão à disposição da humanidade nesse momento, porque a humanidade é muito importante. Agora somos, porque já corremos o risco recentemente de sermos deletados do processo, porque haviam poucas luzes nesse planeta. E eu digo para vocês, e vocês devem estar pensando, sim, há poucas luzes ainda, mas estamos crescendo e a nossa luz é muito, muito mais forte, porque se alimenta diretamente da luz de Deus. Os seres das trevas são das trevas porque foram proibidos de se alimentar da luz divina. Eles só podem se alimentar hoje do seu medo, da sua depressão, da sua raiva, da sua ansiedade por conquistar coisas, da sua insatisfação pela vida, do seu chororô, da sua falta de coragem para enfrentar. Isso sim alimenta os seres. A luz de Deus não, eles estão proibidos. Eles foram relegados a não receber mais o alimento da luz divina. Então um ser que se alimenta de luz divina, ele brilha muito, gente, ele brilha muito. Precisa muitos seres das trevas para tirar um ser desse de circulação. Incomoda, mas não tira. Vocês sabem que incomoda, porque eles estão por tudo. Se você ainda tem aparelhos de televisão em sua casa, você está com eles dentro da sua casa. É doído? Este aparelhinho foi criado para isso. Eu sei que muitas pessoas têm os seus hábitos, os seus costumes, mas ele foi criado para isso. E se você acha que ele tem alguns momentos que ele te manda informações muito boas e que você pode com ele elevar a sua consciência, você está enganado. Porque aquela historinha bonitinha que ele conta ali um dia após o outro, numa linearidade, é feita de propósito para te enganar. A vida não é assim. A vida não é linear. O ontem não existe mais e o amanhã ainda não existe. Você vai criá-lo agora. O mundo é assim, é uma matrix. E aquele dia 1, dia 2, dia 3 é um grande engano da humanidade. Esse ritmo temporal linear não existe. Existe o meu coração hoje aqui conectado com o seu coração aí, nesta data, procurando ambos crescer e expandir, eu cumprindo a minha missão e você em busca da sua. E cada um de nós, quando faz isso, eleva a sua luz. Aquela historinha da TV não existe. É implante, é implante, é implante para você pensar que é um dia depois do outro. Só existe hoje. E Deus está aqui, entre nós hoje. O seu anjo está aqui. Nós não nos afastamos. Ele nunca se afastou de nós. Nós sim.
nós nos afastamos deles. Grande parte por não ouvir os chamados. Eles estão falando isso há muito tempo. E a outra parte é porque realmente é muito sedutor o mundo que nos é mostrado aqui nesse planeta. E é um mundo que a gente consegue tocar, querer. Antes de concluirmos esse nosso encontro, eu quero comentar aqui com vocês rapidamente sobre algumas consequências do materialismo e você vai sentir isso provavelmente porque eu também sinto, né? A gente vem evoluindo, mas a gente está muito aquém ainda, a gente precisa ralar muito para perceber. Uma das coisas que nos faz perceber é olhar tudo de cima, desde as coisas mais simples que nos acontecem até as coisas, os problemas maiores, os maiores desafios. Olhe tudo de cima. Por quê? Como? Qual é a mensagem? Como eu faço para melhorar através disso? Para superar isso? Gente, o egoísmo é um resultado do materialismo, né? Quando a gente fica só olhando para o próprio umbigo. E é muito ruim isso para o planeta no momento, porque a gente joga todas essas neuroses das coisas não conquistadas no planeta. A nossa ira, a nossa frustração. E aí o planeta responde com problemas climáticos, enchentes. Basta vocês lembrarem um fato histórico que marcou muito aqui no Brasil, foi a lama de Mariana, né? Que surgiu em meio a toda aquela corrupção e aquele caos na política e economia que nós estávamos vivendo naquela época. Então, o planeta responde com tudo, gente, com tudo. E a nossa vida responde também, porque nós somos seres eletromagnéticos. Tudo que nós jogamos para fora tende a voltar para nós. E a natureza fica soterrada com tanto estresse, porque o que acontece? São milhões de pessoas querendo as mesmas coisas, ou passando a mesma insatisfação, a mesma amargura, o mesmo medo. Tem mais uma coisa, quando nós vivemos exclusivamente para ter prazer, incessantemente, a gente se torna um ser deprimido, a nossa estima baixa tremendamente, porque é uma busca incessante por algo que nós nunca conseguimos alcançar. Não é que tu não consigas adquirir aquilo, mas logo que tu adquirires aquilo, vai ter outro aquilo, ou um complemento daquilo, ou adquirir algo como usar aquilo. E assim você vai nessa teia, e você se torna exausto, e você pensa, nossa, eu nunca vou ser ninguém, porque eu nunca consigo que aquilo faça a mudança que você está buscando em você, porque não é lá que você vai encontrar. Então essa insatisfação, ela gera baixa autoestima e uma tonelada de gente deprimida pelo planeta inteiro. E tem mais, quando você passa a vida inteira procurando algo e nunca encontra, você desenvolve um profundo medo da morte. Porque você acredita que você tem que resolver isso antes da morte e que a morte é um corte, é um fim, encerrou. É a sua última chance. Eu tenho que ter isso antes de morrer, mas se você ouve muito, isso te afasta da sua divindade. Porque você é um ser divino e você continua. Você está fazendo uma transição por aqui. Isso é uma escola de consciência. Perfeita. Mas nós tendemos a olhar o que está acontecendo não como algo perfeito, sim, é perfeito. E essa pressão que nós estamos sofrendo agora é para que façamos a escolha definitivamente por Deus. E que sigamos a luz definitivamente. Enquanto nós estivermos vivendo nos dois mundos simultaneamente, nós vamos amargar os seres das trevas. Porque quando se criou esse mundo, se criou a dualidade. E aqui só tem dois lados, gente. Não existe mais o meio. Você não está vendo a banda passar. Você está do lado negativo. Porque quem está do lado positivo fez definitivamente a escolha por Deus e a escolha por desenvolver a sua luz, porque sabe que a Deus você não engana, você não veio aqui para ficar parado. Você veio aqui para evoluir. E você não vai enganá-lo, nem agora, nem depois de desencarnar, nem never. Porque Ele te deu essa missão e você disse que vinha aqui para fazer isso. Decida e caminhe no bem. Não olhe mais para lá, porque se você ficar entrando e saindo, você vai ficar lá. Só tem dois lados. O meio termo acabou. E isso eles não te contam, né? Porque você pode decidir mais tarde. Quando eu estiver mais perto da minha velhice, eu vou decidir. Uau!
Você está perdendo vida, abundância, saúde, tudo que tem de bom nesse mundo, esperando para decidir o quê? Você tem proteção, caminho, inspiração, abundância, saúde, tudo para você seguir o seu caminho, a sua missão de luz. Eita, que consegue esse outro mundo nos chamar a atenção. Deixa lá, gente. Deixa que Deus cuide de lá. Não se preocupe com lá, o outro lado. Faça a sua escolha. Siga o seu anjo. Converse com ele como um grande amigo fiel que é sua alma gêmea. E abra a sua comunicação para conversar com Deus a partir de hoje, de uma forma simples, porque vocês que estão aqui me perdoem, né? Eu sei que vocês são do meio, mas talvez no coração de vocês isso soe melhor daqui a um tempo. Tudo o que nós criamos ao longo de nossa existência e aceitamos foram dogmas, fé cega, rituais, conhecimentos complicadíssimos sobre como funcionam as coisas. Eu acho que você deve estudar. Eu estudo muito. E quanto mais eu estudo, mais eu desenvolvo a minha simplicidade de comunicação. Porque ela é limpa. Se eu começo a colocar A, A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, a minha mente já foi para o outro lado. E o coração deixou de falar. E a comunicação simples é limpa, coração com coração. Espero todos vocês para conversar sobre isso no nosso grupo no Telegram. Lá está se reunindo uma galera incrível, gente que já vem há um bom tempo despertando. Eu nunca, desde que abri o grupo, encontrei uma colocação desrespeituosa. Todo mundo que coloca os seus aprendizados, as suas experiências ali, quando começam a conversar com seres de luz, coloca ali com muito amor e com a intenção de dar exemplos. É essa a intenção, de servir de luz, não de converter ninguém. Não é religião, nunca vamos ser. Isso é aberto, é livre, porque Deus é livre. E a gente só consegue falar com ele se a gente se sentir totalmente livre. Deixe o mundo velho lá fora. E visite o nosso grupo Poder dos Arcanjos no Telegram. Traga sua luz para contribuir com essa caminhada, suas experiências. Um grande abraço à Loja Sirius. Desejo que a loja tenha muito sucesso, porque tudo que tem lá é uma delícia. A Andréia e a família dela são uns amores e fazem aquilo tudo com um esmero incrível há muito tempo. Um grande abraço a cada um de vocês. Se quiserem deixar perguntas aqui no vídeo, fiquem à vontade. Mas vamos lá, vamos conversar lá no nosso grupo no Telegram. Um grande abraço a toda a equipe da Loja Sirius e ao coração de cada um de vocês, no momento em que estão ouvindo essa live, esse programa, que Arcanjo Gabriel, que é o arcanjo mensageiro das boas novas, traga boas novas e muita luz ao coração de cada um de vocês. Em paz e muito amor, eu me despeço. Até o nosso próximo encontro.